Você já ouviu falar na síndrome das pernas inquietas? Pois é, esse assunto é um pouquinho mais conhecido hoje em dia no meio médico, né, entre os profissionais que atendem distúrbios de sono, mas ainda para a população geral e até para os profissionais de saúde que não têm costume em atender essa demanda, é um assunto que pode passar despercebido e por isso que eu trouxe ele aqui para a gente conversar. Então, o que a gente precisa prestar atenção para poder identificar que um sujeito talvez esteja vivendo esta condição, né? A síndrome das pernas inquietas, ela é um quadro neurológico, né, em que os pacientes têm a principal queixa aí é um desconforto grande nos membros inferiores, né? Então nas pernas e nos pés. Pode também acometer, né, os membros superiores, mas não é tão comum. O mais comum é que seja, né, mesmo nas pernas. E o que é interessante é que isso é uma condição que acomete de 5 a 15% da população, né, e que é mais comum em mulheres. A gente não sabe exatamente se é mais comum em mulheres ou se as mulheres acabam buscando mais auxílio, né, ajuda para o tratamento e por isso os dados epidemiológicos trazem, né, esta questão. Mas muito provavelmente sim, as mulheres são mais acometidas do que os homens, né? Em crianças é mais incomum do que em adultos, mas a gente também encontra crianças que vão sofrer aí com sintomas da síndrome das pernas inquietas e geralmente são crianças que vêm de famílias, né, que têm esta característica. Então a gente pode dizer que existe um fator genético, né, envolvido na síndrome das pernas inquietas. Então, quando a gente pensa na doença, a gente pensa em 4 fatores importantes de serem considerados aí. O primeiro deles é que, por que a síndrome tem este nome, né? Síndrome das pernas inquietas? Porque a pessoa não consegue ficar parado no momento em que está sentindo desconforto na perna, tá? Então, vai sentir um desconforto, vai sentir uma sensação ruim e uma necessidade grande de movimentar, né? Então aí eu já falei de 2 critérios para vocês. O primeiro é que a pessoa vai sentir nos membros inferiores, geralmente, um desconforto bastante grande, né? Uma urgência para o movimento, e um dado interessante é que este desconforto ele não pode ser descrito como dor, né? Porque não é uma dor, tá? Então os pacientes não vão trazer esse dado como dor, não vai falar minha perna dói, vai falar minha perna, eu sinto uma coisa estranha, eu sinto uma agonia nas pernas, eu sinto a minha perna borbulhar, eu sinto como se tivesse formiguinhas passeando. Então é uma situação, né, uma condição que não é dor, né, mas é um desconforto, é uma agonia e que a pessoa tem a urgência de movimentar. Porque aí tem o segundo critério, né? Quando a pessoa fica movimentando as pernas, então enquanto ela está sentindo o desconforto, quando ela faz o movimento, ela tem a sensação de que melhora o sintoma, né? Então por isso que a síndrome tem este nome, né? Síndrome das pernas inquietas, porque a perna fica inquieta, a gente fica movimentando a perna para dar conta daquele sintoma, daquele desconforto melhorar. Então, vamos retomar. Primeiro é a necessidade, né, a urgência do movimento para melhorar o desconforto. A segunda coisa é que, de fato, né, ela melhora enquanto o sujeito estiver movimentando. E aí a pessoa começa, né, tem pacientes que ficam andando, né, tem pacientes que ficam só movimentando, tem pacientes que ficam massageando, né, as pernas. Então, isso que é importante, né? Entender que a pessoa não vai conseguir ficar parada. Que aí é o terceiro critério, né? Piora no repouso. Então, se você perguntar para um paciente que tem síndrome das pernas inquietas, se eu te impedir de você movimentar a perna enquanto você está sentindo isso, o que acontece com você? E as pessoas dizem, eu vou enlouquecer, né? Porque, de fato, piora muito no repouso, então a pessoa não consegue ficar com a perna parada e melhora bastante no movimento, né? O quarto critério é que existe uma piora do sintoma, né, ou até o aparecimento do sintoma no período da noite, fim do dia, noite, né? E é por conta disso, inclusive, que a síndrome das pernas inquietas é caracterizada como um distúrbio de sono, porque de fato ela atrapalha o adormecer da pessoa,
porque a pessoa não consegue dormir, porque precisa ficar movimentando a perna, né? E aí, por que isso acontece? O que se sabe é que tem algumas explicações, mas uma delas é que existe uma relação com o metabolismo do ferro, né? Um dos componentes, na verdade, do metabolismo do ferro, que é a ferritina, né? Então, o tanto de ferro, né, de ferritina que a gente tem disponível no final do dia, né, ao longo do nosso metabolismo aí, esta disponibilidade ela é reduzida no período da noite. E aí o aparecer do sintoma teria relação, né, com essa diminuição metabólica dos componentes do ferro, a ferritina principalmente, né? Então por isso que é um distúrbio de sono, porque de fato vai aparecer à noite o sintoma, vai durar um tempo ali. Isso também é variável para cada paciente, tem gente que vai ficar ali 2 horas, 1h30, 1 hora, né? Depende da gravidade também. E vai aparecer à noite, vai atrapalhar a noite, né, de sono do sujeito, o momento de início do sono depende do momento em que isso acontece para cada um. Já vi pessoas que tinham de madrugada, já vi pessoas que tinham, né, no entardecer ou até mais para a noite mesmo. Então depende, mas por isso que é um distúrbio de sono, né? Então, de novo, retomando as 4 condições, né? Necessidade de movimento, piora no repouso, né? A urgência do movimento esse discurso que não é um discurso de dor, mas é um discurso de incômodo, desconforto, piora, né, no repouso, melhora no movimento e aparece, né, ou piora geralmente no período noturno, porque tem a ver com essa questão, né, do metabolismo do ferro. Algumas coisas podem iniciar as crises, né, os sintomas. Então, tem gente que vai apresentar isso de maneira idiopática, né, a gente fala idiopática que é sem causa definida, mas tem algumas condições que podem startar esse processo, né, e aí a gente tem o uso de antidepressivos, né, de antipsicóticos também, pacientes que foram submetidos a anestesias às vezes podem apresentar, gestação, né, também nas mulheres isso é bastante comum, acho que aí faz sentido inclusive pensar nessa questão da disponibilidade do ferro, né, e também pacientes com deficiências vitamínicas, né, então vitamina B12, por exemplo, né, podem apresentar esse sintoma, né? Então, além dessa questão do ferro, outras vitaminas também podem suscitar aí o aparecimento desse desconforto, tá bom? O tratamento é medicamentoso, então precisa buscar orientação, né, ajuda médica, e aí eu indico principalmente os neurologistas que têm especialização, que são especialistas em distúrbios do sono, eles têm, né, o manejo todo para cuidar disso, e também algumas outras intervenções podem ajudar, atividades físicas, né, direcionadas, atividades de relaxamento, mas pretendo abordar isso também futuramente com vocês, tá certo? O intuito de hoje era fazer com que vocês conhecessem esta condição, né, até para poder, se você é um profissional de saúde, ajudar aí quem te procura a identificar que pode ser isto, né? E por que isso é importante? Porque é uma população que apresenta muito sofrimento, né? Então são pacientes que ficaram, né, por muito tempo, geralmente buscando ajuda, que foram ao vascular, foram até a psiquiatria, né, e não se encontra uma causa. Então, quando os médicos não conhecem isso, e até pouco tempo eles não conheciam muito, hoje que isso está um pouco mais popular, era uma população que apresentava bastante sofrimento, tá bom? Então, você, profissional de saúde, sabendo identificar essa condição, você pode aí ajudar quem te procura. E se você também se reconhece nesses sintomas que eu falei aqui, você pode buscar ajuda, né, de um neurologista, especialista em distúrbio do sono, que a sua vida provavelmente vai melhorar bastante, tá bom? Espero ter ajudado alguns de vocês e espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Até mais!